Muito boa noite, na paz do Senhor. Prezados e queridos irmãos, em nome de Jesus, estamos aqui para falar das maravilhas do nosso Deus. O nosso Deus é aquele que tem todo o poder, tanto no céu como na terra. E nós cremos na obra gloriosa do seu Espírito Santo. Queremos falar de milagres. Milagres é uma obra extraordinária que somente Deus pode fazer. É aquilo que a medicina não pode fazer, é aquilo que os homens não podem fazer, é aquilo que só Deus pode realizar. Nós cremos na cura divina, nós cremos nos milagres, e nós cremos que Deus é poderoso para fazer milagres. E os milagres são aqueles que provam verdadeiramente a mensagem gloriosa da parte do nosso Deus. Quando pregamos a sua palavra e o Senhor faz milagres e o Senhor faz maravilhas, Ele está realmente provando de que Deus é Senhor, Deus está presente. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 2, o verso 4, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dom do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Graças a Deus que essas palavras registradas servem para a nossa edificação. Servem para mostrar que verdadeiramente Deus agiu e Deus operou maravilhas no meio do seu povo. Nós encontramos na Bíblia muitas obras que verdadeiramente são milagres. É coisa que não dá para se explicar, não dá para verdadeiramente esclarecer, porque são milagres da parte de Deus. Por exemplo, a criação. A Bíblia diz em Gênesis que Deus criou todas as coisas. Deus é o criador de todas as coisas. E todo esse universo que nós encontramos, que nós sentimos, que nós vemos, todo esse universo foi criado por Deus. Isto é um milagre, não tem como se explicar. Então, nós cremos que o nosso Deus verdadeiramente criou todas as coisas. E quando a gente deposita esta fé verdadeiramente em Deus, nós estamos mostrando que cremos no milagre da parte do nosso Deus. O milagre da sarça ardente. Êxodo capítulo 3, a partir do verso 1, Moisés se depara com uma sarça pegando fogo e viu que ela não se consumia. E quando tentou se aproximar para chegar perto, Deus lhe disse: não te chegues para cá, tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que você se encontra é terra santa. E Moisés viu aquela sarça e ela não se queimava. A passagem pelo Mar Vermelho, Êxodo 14, do verso 15 em diante, a passagem pelo Mar Vermelho também foi algo extraordinário, que muitas vezes os homens não querem entender, os homens querem encontrar uma explicação. Mas somente Deus podia fazer aquela obra de abrir o mar e permitir que o seu povo passasse a seco, o seu povo passasse completamente a seco para o outro lado, enquanto o mar fez um paredão dos dois lados. E o povo de Israel passou a seco aquele mar. O que os egípcios também tentando querer passar para continuar atrás deles, acabaram perecendo no mar, acabaram morrendo no mar. Graças a Deus, isto é milagre, isto é obra de Deus, isto é obra da graça e bondade e força e poder do Espírito Santo de Deus. A passagem pelo Jordão, mais à frente, o povo de Israel está diante do Jordão, que estava completamente cheio. Mas Deus
deu uma ordem para Josué que aqueles que estavam levando a arca do Senhor, a arca da aliança, quando eles tocassem as águas do Rio Jordão, o rio iria se abrir, e assim aconteceu. Novamente, o povo de Israel se vê diante de uma obra gloriosa da parte de Deus, e eles passaram também pelo meio do Jordão e entraram na terra prometida. Está em Josué capítulo 3, a partir dos versos 17, uma obra poderosa da parte de Deus, porque Deus havia prometido entregar aquela terra para o seu povo. Mais à frente nós encontramos Daniel, no livro de Daniel, capítulo 3, a partir do verso 22, nós encontramos Sadraque, Mesaque e Abidnego se deparando com uma dificuldade muito grande na sua vida, porque eles foram provados diante de Deus. E o rei queria lançá-los na fornalha de fogo ardente se eles não adorassem a imagem que o rei havia levantado. Ora, aqueles homens judeus, aqueles homens que acreditavam em Deus, de forma alguma iriam se humilhar diante de uma fornalha e diante de um rei. E para isso disseram ao rei que eles não tinham que responder sobre aquele negócio, porque o Deus que eles serviam haveria de livrá-lo das mãos do rei e do forno de fogo ardente. O rei, revoltado, brabo, mandou que aquecessem 7 vezes mais aquele forno e mandou que lançassem Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro do forno de fogo ardente. E quando eles foram lançados, aqueles homens que se aproximaram para jogá-los, aqueles homens foram tomados pelas chamas e morreram. E eles caíram atados, amarrados dentro do forno de fogo ardente. Mas, de repente, o rei olha e vê que não só tinha 3 homens passeando dentro do fogo, mas tinha um 4º homem. E como disse o rei, este 4º era semelhante ao filho dos deuses. E o rei os chamou para fora, para que eles saíssem. E quando esses homens saíram andando de dentro do forno de fogo ardente, todos se aproximaram para ver o que tinha acontecido, e não havia um só fio de cabelo queimado, e não havia sequer cheiro de fumaça sobre eles. Suas vestes estavam completas. Eles foram completamente guardados pelo nosso Deus. Isto é um milagre. Isto é um milagre. Somente um milagre poderia salvar Sadraque, Mesaque e Abidnego do forno de fogo ardente. Então, o Espírito Santo deu poderes aos apóstolos, para que eles não só pregassem a sua palavra, não só anunciassem a sua palavra, mas que eles também confirmassem essas palavras com sinais e com maravilhas. Em Marcos capítulo 16, a partir do capítulo dos versículo 15, Jesus disse para ir pregar o evangelho a toda criatura. E Jesus disse que os sinais seguiriam aqueles que crescem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. E a palavra do Senhor se confirmava à medida que estes apóstolos iam pregando, a palavra do Senhor ia se confirmando. E como lemos aqui, a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 2, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada por aqueles que a ouviram, testificando Deus com eles, Deus por sinais e milagres e maravilhas e dom do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Então,
Deus verdadeiramente abriu as janelas do céu e operou milagres e operou maravilhas na vida daqueles apóstolos que creram e que a sua palavra foi confirmada, porque eles passaram a crer e eles passaram a obedecer a sua palavra, e Deus era com eles, operando sinais e prodígios de maravilhas. Uma coisa importante é que os milagres, para acontecerem, é preciso que haja fé. Milagres estão relacionados com a fé. Quando Deus falou com Moisés diante do Mar Vermelho, Deus disse a ele: diga ao povo que marche. Marchar para onde? Não tinha para onde ir. Mas era necessário verdadeiramente acreditar. Era necessário ter fé que Deus iria fazer uma obra, que Deus iria abrir as janelas do céu e que Deus iria abençoar a vida daquele povo, de todos aqueles homens que ali estavam. No nome de Jesus isto aconteceu. Então, milagres estão relacionados com a fé. Se alguém precisa receber um milagre, alguém precisa ter fé. Sem fé, está escrito em Hebreus 11, capítulo 11, verso 6, está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, irmãos, amigos, nós precisamos ter fé para ver acontecer milagres e acontecer maravilhas do Senhor em nossa vida. É necessário. Todo aquele que ora tem que orar com fé, porque a oração da fé, diz Tiago, é aquela que vai salvar o doente e seus pecados serão perdoados. Está escrito em Tiago, capítulo 5. Quem quer receber realmente um milagre da parte de Deus, precisa acreditar, precisa ter certeza. Deus não precisa ter fé. Deus é tudo, Deus é Senhor Todo-Poderoso sobre todas as coisas. Nós, humanos, é que precisamos ter fé para que as coisas aconteçam, para que os milagres e as maravilhas de Deus se realizem. Então, quem quer receber, tem que fazer como o cego de Jericó. Quando ele ouviu que Jesus ia passando e disseram para ele que era Jesus que estava passando, ele começou a gritar: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aqueles que iam passando mandavam que ele se calasse, mas ele estava disposto no seu coração com uma fé de que ele poderia receber algo da parte de Jesus. E continuou gritando, continuou pedindo, continuou clamando, até que lá na frente Jesus parou e mandou que o chamassem. Jesus sabia o que ele queria. Deus é onisciente, Deus conhece todas as coisas. Deus sabia muito bem o que ele queria. Mas o Jesus lhe fez esta pergunta: o que queres que eu te faça? E ele prontamente respondeu com toda a convicção do seu coração. Ele prontamente respondeu e disse: que eu veja, que eu veja. Note bem, ele respondeu que eu veja, ele não ficou se enrolando, pensando no que ele iria pedir. O que eu vou pedir agora? Ele realmente pediu aquilo que ele queria que se realizasse na sua vida. E ele disse que eu veja. Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Note bem, Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. E logo ele passou a enxergar. Logo ele passou a ver. Então, prezados e queridos irmãos, a palavra de Deus nos mostra claramente que as curas, os milagres, as maravilhas de Deus, precisa que haja fé. A nossa crença, a nossa pregação tem que ser acompanhada de fé. Nós temos que ter convicção de que estamos falando do Deus vivo que tem todo o poder, tanto no céu como na terra. Jesus disse bem claro: é-me dado todo o poder, tanto no céu como na terra. Portanto, ide.
Ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, há uma história interessante do centurião que foi à procura de Jesus pedir a cura para o seu servo. E quando Jesus se prontificou a ir para a sua casa para curar o seu servo, ele disse: não sou digno de que entre embaixo do meu telhado, mas diga somente uma palavra e meu criado sarará. Porque eu sou homem sobre autoridade, digo aos meus soldados, vem e ele vem, e digo aos meus servos, faze isso e eles fazem. Jesus ficou admirado da fé daquele homem e disse: nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Ele disse: vai, e como creste te seja feito. E ele não ficou ali preocupado, ele não ficou ali pedindo alguma coisa, que Jesus desse alguma coisa para ele, para confirmar que o seu servo estaria curado. Ele simplesmente voltou-se para ir embora para sua casa, e quando chegou, o seu servo estava completamente curado. Então, milagres acontecem, maravilhas acontecem, curas realmente acontecem, se as pessoas crerem, se nós crermos, se nós verdadeiramente nos posicionarmos diante da palavra de Deus, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se nós realmente estivermos firmados na palavra de Deus, Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos e que nós pensamos. Então, os milagres podem voltar a acontecer. Os milagres e as maravilhas de Deus podem voltar a acontecer à medida que o povo crê, à medida que nós cremos, à medida que o evangelho é pregado como ele é. O evangelho que Paulo disse é o poder de Deus para a salvação. À medida que este evangelho é pregado do jeito que ele é, à medida que Deus é honrado, à medida que Deus é adorado em espírito e em verdade, à medida que verdadeiramente Deus é colocado em primeiro lugar nas nossas vidas, então os milagres começam a acontecer. Então creia, acredite que é possível um milagre acontecer na tua vida, é possível uma cura acontecer na tua vida, é possível Deus fazer mudança na tua vida, é possível Deus transformar a tua vida, porque se você se colocar crendo nas mãos de Deus com fé, ainda que você seja um vaso quebrado, Ele vai fazer de você um vaso novo, e um vaso que vai trazer muitas bênçãos e muitas maravilhas para as pessoas que te rodearem. Deus é maior que todos os teus problemas, que todas as suas dificuldades. Deus é maior que todas as tuas fraquezas. Ele está pronto a te fortalecer. Ele te diz: eu te esforço. Ele te diz: eu cuido de você. Não temas, porque eu sou contigo. Por onde quer que você andar, eu estarei contigo. E nesta noite, neste momento, você pode alcançar de Deus a vida nova em Cristo Jesus, a vitória em Cristo Jesus, o milagre em Cristo Jesus. Creia no poder de Deus, entrega-te completamente nas mãos do Senhor e você vai ver a obra gloriosa que Ele vai fazer em tua vida. Deus te abençoe, Deus te guarde. Creia no milagre de Deus, porque os milagres ainda acontecem. Em nome de Jesus. Amém.